Graça e paz a todos vocês. Eu sou o Rogério de Paula e este é o canal Reviva. Nós estamos tratando sobre o tema oração. Em Romanos capítulo de número 5, verso de número 12, o texto das Escrituras Sagradas vai nos dizer: porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. No verso de número 13 ainda, o texto vai prosseguir dizendo: até mesmo aquele que não pecou à semelhança da transgressão de Adão. O que as Escrituras, nesses dois versículos, está querendo nos informar é que, após o pecado do cabeça federal de toda a raça humana, Adão, o ser humano, na sua totalidade, recebeu uma herança incontestável, a natureza pecaminosa de Adão. Dá-se então, por esta natureza pecaminosa, a visão do que hoje nós temos, a grande destruição em massa do pecado do ser humano. A falta de amor, o adultério, o desastre, o caos, a pecaminosidade e o distanciar-se do Criador do universo. Mas, embora o homem esteja nesta condição, todavia, ao folhearmos as Escrituras Sagradas, logo no seu primeiro livro, Gênesis, e também ao decorrer de toda a primeira aliança, nós vamos observar homens que têm contato com o Criador do universo. Todavia, ainda que o homem esteja caído em seu pecado, é necessário uma ação soberana da parte de Deus, a chamada revelação especial. É o ato de o Senhor se revelar ao homem que está na sua natureza pecaminosa e daí então o Senhor o atrair com um laço de amor e então este homem passar a andar com Deus. Nós podemos observar alguns textos das Escrituras Sagradas, como por exemplo Gênesis, no seu capítulo de número 6, o texto vai dizer que Deus compadece de Noé. E um dia, Noé, olhando para Deus no seu diálogo, ele diz: tenho achado graça diante dos teus olhos. Também Abrão, que mais à frente seria chamado Abraão, e receber uma promessa de Deus de ser pai de todas as nações. A este, um dia estando acomodado na sua tenda, o Senhor aparece a ele por meio de uma grande visão e manda com que este homem saia para fora da sua tenda para que ele possa dialogar com Deus. E Abraão sai e o Senhor faz promessas a este homem. Pelo que ele diz: Senhor, eu ando meio sem filho e um Damasceno, servo de minha casa, será o herdeiro de todos os meus bens. Mas o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, faz uma promessa cumprindo mais à frente para este homem. Nós observamos nas Escrituras Sagradas, em 1 Samuel, que uma mulher por nome de Ana, diz o texto, que se apresentava de ano em ano no templo que estava em Siló. E amargurada de alma, por não suportar mais humilhação, ela se prostra perante a presença do sacerdote Eli a orar ao Senhor. E o sacerdote, responsável pelas atitudes que ocorriam naquele templo, observando aquela mulher, diz o texto que ele não ouvia voz alguma, mas simplesmente percebia que aquela mulher movia os seus lábios. Pelo que ele a teve por embriagada e disse a ela: mulher, aparta-te de ti este vinho. Pelo que ela, se levantando e respondendo à indagação do sumo sacerdote, disse: não tenha sua serva por filha de Belial, porque eu estive até agora derramando a minha alma perante ao Senhor. Nesta visão desta passagem bíblica, nós percebemos que a oração não é simplesmente lançar-lhes palavras ao alto, mas é o derramar da alma do pecador na presença do seu Senhor. Mas
Ainda existe um texto das Escrituras Sagradas que eu quero relembrar você. Diz o texto que um dia Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro no deserto do Sinai. E ele, deixando o rebanho, sobe um pouco mais adiante, pelo que havia ali uma sarça que ardia em chamas e não se consumia. E Moisés, temendo olhar para aquela grande visão, diz o texto, que ouve a voz que saía daquela sarça que ardia em chama: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde pisa é terra santa. Nesta ordem, nós observamos, por exemplo, Jesus, ao ouvir dos seus discípulos: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus, prontamente, para os instruir, disse: Vocês, quando forem orar, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ao olhar o texto da sarça ardente, também quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, nós percebemos que há um princípio ao pecador se apresentar diante da presença do seu Deus. É olhar para o atributo excelente do Senhor, que é a sua santidade. Quando nós nos apresentamos de joelhos perante a presença de Deus, ao olharmos para este atributo incomunicável do Senhor, automaticamente olhamos para nós e nos consideramos miseráveis pecadores. Sendo assim, sabemos chegar com perfeição diante da presença do nosso Criador. Como fez, por exemplo, o profeta Isaías, quando o texto das Escrituras Sagradas nos diz: No dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O seu séquito enchia todo o templo, e havia serafins que voavam à sua volta. Tinham 6 asas, com 2 cobria os seus pés, com 2 cobria o seu rosto, e com 2 voava e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pelo que, ao ser convidado a olhar para a santidade de Deus, temeu o profeta e disse: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu vi ao Senhor. No próximo capítulo, nós iremos tratar sobre esta questão, o ato de se apresentar diante de Deus da forma bíblica e correta. E aproveitando esse ensejo, eu quero dizer a você que compartilhe com os nossos demais irmãos que ainda não viram nenhum dos vídeos dessa série Oração. E então, todos nós cresceremos na comunhão e no relacionamento com o nosso Deus. Eu sou o Rogério de Paula e este é o canal Reviva. Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.